Muito bem, então vamos a mais uma aula de concentração das soluções e agora a gente vai falar sobre a fração molar, que é representada pela letra X maiúscula. Então vamos lá. A fração molar, que é representada pela letra X maiúscula, ela pode ser calculada analisando o soluto. Então a fração molar do soluto vai ser representada por X1. Vou colocar aqui do outro lado. Vamos também descobrir a fração molar do solvente, que no nosso caso aqui quase sempre vai ser água, que a gente vai chamar de X2, tá bom? Vamos à fórmula. Por que ela é chamada de fração molar? Fração porque é uma divisão, e molar porque ela analisa o número de mol. Então veja, a fração molar do soluto é a relação que existe entre número de mol do soluto sobre o número de mol da solução. Lembra que a solução é a união de soluto mais solvente? Então, a gente pode representar assim, ó, X1 é igual a número de mol do soluto sobre N1 mais N2, soluto mais solvente, que dá a solução. Vamos para a fração molar do solvente agora. Acompanha comigo aqui, ó. X2 será número de mol do solvente sobre número de mol da solução. Mais uma vez, solução é a união de soluto mais solvente. Então, o X2 será N2, que é o número de mol do solvente, sobre N1 mais N2. Agora acompanha comigo. Esse N1, se eu analisar o número de mol do soluto, é menor do que o número de mol da solução. Esse N1 terá um valor menor do que o valor total. Então, essa continha vai dar sempre menor que 1, 0, alguma coisa. Quando eu comparo o solvente, aqui do outro lado, ó, o número de mol da água é também menor que o número de mol da mistura toda. Então, esse número aqui também vai dar 0, alguma coisa. Quando a gente juntar o X1 mais o X2, a gente vai ter o resultado de 1 inteiro. É como se fosse o 100%. Então, por exemplo, se a gente encontrar que o X1 vale 0,3, automaticamente a gente já sabe que o valor de X2, a fração molar do solvente, valerá 0,7. Porque a soma dos dois tem que dar 1, ou então 0,9999, uma dízima, porque pode ter números quebrados aí sendo em dízimas periódicas. Tudo bem? Então, x1 mais x2 sempre tem que dar igual a 1, ou então 0,9999. Bom, e o que é que a gente precisa fazer para aplicar na fórmula os dados do problema? Nós vamos fazer duas coisas. Primeiro, a gente só vai aplicar na fórmula do x1 e do x2 quando antes a gente encontrar o N1 e também o N2. Então a gente faz isso separadamente. Primeiro encontramos N1, depois encontramos N2 e só assim a gente utiliza a fórmula de x1 e x2. Tá bom? E como é que a gente encontra o número de mol? Se você já assistiu às outras aulas das concentrações, você já sabe. O número de mol é a massa em gramas do soluto, porque aqui eu estou falando de mol de soluto, e a massa molar do soluto, que é aquela massa da balança da farmácia. O N2 é a mesma coisa. É a massa em gramas do solvente, que quase sempre vai ser água, sobre a massa molar do nosso solvente. Quando encontrarmos N1 e N2, aí aplicaremos na fórmula do x1 ou do x2. Tudo bem? Então, vamos para a questão para a gente entender como é que essas variáveis se aplicam em uma das questões que estão lá no material que eu mandei para vocês. Olha só, são dissolvidos, então o nosso desafio aqui é descobrir quem é soluto e quem é solvente, e é muito fácil. Veja só, são dissolvidos 12,6 gramas de ácido nítrico em 23,4 gramas de água.
ele quer a fração molar do soluto e do solvente, o X1 e o X2. Então, eu vou fazer assim, ó, vou escrever desse lado soluto, para a gente tirar as informações, e desse lado aqui vou escrever solvente. Tudo bem? Então, vamos lá. São dissolvidos 12,6 gramas. Nós já percebemos logo de cara que ele está falando da massa do soluto, que são 12,6 gramas. Em 23,4 gramas de água. Veja, está nítido aqui no enunciado que ele está falando da massa do solvente, que são 23,4 gramas de água. Muito bem. Se a gente quer aplicar no número de mol, precisamos encontrar a massa molar do soluto e também a massa molar do solvente, para podermos obter o número de mol do soluto e desse lado de cá o número de mol do solvente. Tudo bem? Então vamos calcular. Vou escrever aqui embaixo, ó. O soluto que a gente tem é o HNO3. Melhorar aqui, 3. Vamos colocar o HNO3 na balança da farmácia. Do outro lado, a gente tem a água. Vou colocar aqui, ó, a água. Também vou colocar na balança da farmácia para obtermos o M2. Tudo bem? Quantos hidrogênios subiram na balança da farmácia? Um hidrogênio. Quanto vale cada um? Vale 1. São esses dados aqui em cima, ó. Certo? Que são retirados da tabela periódica. Mas quem subiu junto com o hidrogênio na balança da farmácia? Um nitrogênio. Quanto vale cada um? 14. Mas quem subiu com esse nitrogênio e com esse hidrogênio? 3 oxigênios. Quanto vale cada um? 16. Então, 1 vezes 1, 1. 14 vezes 1, 14. 16 vezes 3, 48. Que dá para a gente uma massa de 63. A unidade dele é sempre gramas por mol. Então, lembre-se, ó, 63 gramas por mol. Tá certo? E da água? 2 átomos de hidrogênio subiram, cada um tem massa 1. Mais 1 oxigênio subiu, ele tem massa 16. A gente tem aqui 18 gramas por mol. Tá certo? Então, a massa molar da água, 18 gramas por mol. Como a gente usa muito o solvente água, as soluções são aquosas, a gente acaba decorando que a massa molar da água corresponde a 18 gramas por mol. Tá certo? Então, vamos encontrar agora o N1 e o N2. Tudo bem? Eu vou colocar aqui em cima, ó, desse ladinho aqui. Ó. Vamos encontrar primeiro o N1, que é a massa pela massa molar, tudo do soluto. E aqui embaixo eu vou encontrar o N2, que é a massa da água e a massa molar da água. Tá bom? Quanto é o M1? O problema disse que são 12,6 gramas. E a massa molar da água nós calculamos, 63. Então, 12,6 vezes 63, a gente tem 0,2 mol. Aqui, a massa da água, o problema disse que são 23,4 gramas e nós encontramos que são 18 gramas por mol a massa molar da água. Então, 23,4 dividido por 18 dá 1,3 mol. Pronto, eu já tenho o N1, que é o mol do soluto, já tenho o N2, que é o mol do solvente. Agora eu escolho qual das duas fórmulas eu quero aplicar. Não precisa fazer as duas, o X1 e o X2. Porque quando a gente encontra o valor de um deles, automaticamente a gente já sabe qual é o valor do outro. Eu vou escolher aqui, trabalhar com X1, só convenção. Tá bom? Então, a X1 é mol do soluto sobre o mol da solução, N1 mais N2. Tudo bem? Então, vamos lá. Quanto é o valor de N1?
Nós encontramos, ó, 0,2. Quanto é o valor de baixo aqui da solução? É N1 mais N2. Então, a gente vai ter que x1 é 0,2 sobre 1,5, que dá para a gente 0,2 dividido por 1,5, a gente vai ter 0,13. Deixa eu até mudar a cor da caneta aqui para deixar bem destacado. Ó, esse aqui é o valor do x1. Sabendo que x1 mais x2 é igual a 1, a gente precisa fazer a fórmula do x2? Não. Você tem duas opções. Você faz 1 menos 0,13, ou então você faz, se x1 é 0,13, você pensa assim, quanto é que falta para chegar no 1 inteiro? É a mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui, ó, deixa eu mudar mais uma vez a cor da caneta. Eu vou usar agora deixa eu ver, um rosa, um roxinho, vou usar um roxinho. Ó, se x1 é 0,13, então x2 será 0,87. Eu nem preciso fazer, eu já sei automaticamente. Tudo bem? Então, eu vou só revisar. Antes de aplicar na fórmula do x1 ou x2, você escolhe qual você quer utilizar. Primeiro, você tem que encontrar o valor de N1 e de N2. Faz separado primeiro. Quando encontrar o valor de N1 e N2, aí você aplica na fórmula ou do x1 ou do x2. Você escolhe. Quando você encontrar um dos valores, que sempre será menor que 1, 0, alguma coisa, é fácil encontrar o outro por dedução. Tá certo? A soma dos dois, x1 mais x2, tem que dar 1, ou então 0,999, uma dízima periódica. Tranquilo? Então, tente fazer as outras questões que você não terá dificuldade nenhuma.